A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Olha eu aqui de novo, para quem não me conhece, né? Pastor Luiz Posidônio, né? Da Igreja Vida Eterna, bairro Nova Sussuarana, Salvador, Bahia. E eu estou aqui mais uma vez na oração do meio-dia. Então, para quem não me conhece, já me identifiquei aí, amém? Lembrando, você que não é inscrito, se inscreve no canal, desenho do sino, não esquece, toca no desenho do sino para o YouTube te avisar quando estivermos com oração. Tem o desenho do dedo polegar, com um indicador, trisca no desenho do dedo polegar, que é o joia, o like. Deixa seu pedido de oração na descrição abaixo do vídeo ou comentário. Compartilhe essa oração com todos os seus contatos em todas as suas redes sociais, amém? Estamos numa série que fala os 7 mergulhos de Naamã. Isso mesmo, os 7 mergulhos de Naamã e a simbologia que simboliza esses mergulhos, ok? Ontem foi um pouco extenso, ontem a nossa oração foi um pouco extensa, porque foi introdução sempre é mais delicado, né, irmãos? Foi bem extenso ontem, mas foi bênção. Nós falamos sobre a origem de Naamã, a razão por que ele recebeu o milagre. Foram vários fatores, né? Um deles, uma missionária anônima na casa dele, né? Que orientou ele, que existia profeta em Israel, que se ele ouvisse ou fosse até o profeta e obedecesse, ele ficaria curado. Assim sucedeu. Então nós vemos que ontem ele se exaltou um pouco. Na mensagem de ontem nós falamos que ele se exaltou um pouco, né? Mas foi aconselhado pelos seus servos e recebeu o milagre. E ontem nós identificamos o primeiro inimigo que queria impedir a cura de Naamã. E o primeiro inimigo que quer impedir a nossa cura é a exaltação. Contrapartida, o primeiro mergulho que Naamã deu, ele simboliza o mergulho da humildade. Quando ele resolveu dar crédito ao profeta Eliseu, por meio também de conselho dos seus servos criados. Então ele se vestiu, ele se despiu da exaltação, do orgulho, prepotência, e se vestiu da humildade. É o que simboliza o primeiro mergulho de Naamã, ok? Vamos para o segundo mergulho, o que significa, mas antes, vamos fazer a leitura expositiva de 2 Reis, capítulo 5, do verso 11 ao verso 14, verso 11, 12, 13 e 14. Ontem nós lemos 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 10, que é a leitura sobre Naamã. E durante essa semana toda, são 7 dias a série, os 7 mergulhos de Naamã, nós vamos ler todos os versículos do capítulo 5 que fala de Naamã. Maravilha. Mas o foco e o versículo principal, primordial, é esse último que nós vamos ler hoje, o 14. Então, leamos agora 4 versos. Ontem foi 10, hoje só 4 versos. Leamos todos hoje esses 4 versos maravilhosos de 2 Reis, capítulo 5, não é isso? 2 Reis, capítulo 5, e o seu verso 11 a seguir, que diz, verso 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele, Eliseu, né, sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar onde ele estava com lepra, né? E restaurará o leproso. Verso 12. Não são, porventura, Abaná e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, principalmente o Jordão, onde ele mandou ele se banhar, que era barrenta a água? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi indignado. Verso 13. Então chegaram-se a ele, a Eliseu, os seus servos,
E lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta Eliseu te dissesse alguma grande coisa, dissesse ou pedisse, né, alguma grande coisa, porventura não a farias? Com certeza Eliseu respondeu: sim, farias. Quanto mais dizendo-te, ele, Eliseu, né, lava-te, que é 7 vezes, e ficarás purificado. Verso-chave, que é o verso 14. Então Naamã, no caso, né, Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ele, Naamã, ficou purificado. Que maravilha, né, meus irmãos? Aleluia. Naamã, versículo 14, foi lá e mergulhou 7 vezes. O Espírito de Deus usou o servo dele para convencer ele. Meu pai, chamava ele de pai, né? O senhor deles, os servos. Meu pai, se o profeta Eliseu mandasse o senhor fazer grandes coisas terríveis, né? O senhor não faria para ter a cura? Sim. Então, uma besteira dessa, meu pai. Só porque o Rio Jordão é barrento, água suja, barrenta, uma besteira dessa, mergulhar 7 vezes, isso não é muita coisa não, meu pai. Isso é coisa simples, é só mergulhar 7 vezes. Você não pode fazer isso para receber a cura? Posso sim. A Naamã caiu em si, jogou por terra a humildade e desceu para o Rio Jordão. Verso 14 diz que mergulhou 7 vezes e recebeu o milagre, a cura. Porém, o primeiro mergulho simboliza o mergulho da humildade, vencendo o demônio da exaltação. E o segundo mergulho dele simboliza o mergulho da confiança. O segundo mergulho, né, de Naamã, vencendo assim o orgulho, que é o segundo inimigo que queria impedir a cura de Naamã. Orgulho. Entendeu? Quando ele confiou, ele quebrou o orgulho. Tem até um corinho que diz, né? Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Oh, glória! Então, irmão, ele quebrou o orgulho. Quando ele dá o segundo mergulho, ele dá ali o segundo mergulho da confiança. O primeiro foi da humildade, o segundo foi da confiança. O primeiro da humildade quebrou a exaltação, o segundo da confiança quebrou o orgulho. Oh, glória a Deus! Amanhã a gente falamos do terceiro, depois da manhã do quarto mergulho, sua simbologia, seus inimigos. Amém? É momento da oração do meio-dia. Vamos orar. Mergulhe como Naamã mergulhou. Mergulhe na humildade. Mergulhe na confiança em Deus. E você vai receber milagre. Vamos orar. É momento da oração do meio-dia. Glória a Deus. Está aí, Senhor, meu Deus e meu Pai, uma grandiosa, gloriosa, poderosa e maravilhosa palavra de vida e de esperança. Palavra sobre o grande capitão do exército da Síria, Naamã, que resolveu mergulhar 7 vezes. O mergulho da humildade, o primeiro, vencendo a exaltação. O segundo, o mergulho da confiança, vencendo o orgulho. E os demais 5 mergulhos, que amanhã em diante falarei os temas deles. E ele, meu Senhor, por resolver obedecer a palavra do homem de Deus, o profeta Eliseu, que é a mesma coisa de obedecer a Deus, recebeu o seu milagre e ficou livre da afronta, da maldição, da lepra. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, por todas as nações da terra. Meu Deus, abençoe todas as centenas de nações da terra, principalmente a Ucrânia e a Rússia. Quebra toda maldição, repreenda todo espírito de morte na Ucrânia e na Rússia, que essa guerra venha cessar. Abençoe Israel e abençoe Jerusalém, haja paz em Israel, em Jerusalém, e todo espírito de morte contra Jerusalém e Israel
seja neutralizado pelo poder do sangue do nome de Jesus. Haja paz. Abençoe nosso Brasil, zona rural, zona urbana, todos os estados do Brasil abençoa, principalmente o Rio Grande do Sul, Senhor, que o demônio, o principado da mortandade, os anjos da morte, que tem matado vidas no Rio Grande do Sul, seja neutralizado pelo poder do sangue, do nome de Jesus, seja repreendido para a glória de Deus, que haja salvação de pequenos e grandes, homens e mulheres, crianças, animais, haja salvação no Rio Grande do Sul, e que pelo poder do sangue do nome de Jesus, venha repreender todo espírito de morte, todos os demônios que trabalham com engano da cultura pagã, a cultura satânica, os ensinos satânicos, religiões diabólicas e satânicas, enganando as pessoas, que gerou e levou essas pessoas a destruir a natureza e o poder, a ira de Deus pela ação da natureza, Pai, está destruindo o Estado, mas que venha cessar a destruição, Pai, que pelo poder do sangue do nome de Jesus, para a glória de Deus, haja vida nesse Estado, haja salvação, haja libertação em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, todos os homens de Deus e mulheres de Deus que estão ouvindo essa oração no meio-dia, que essa mulher de Deus, que esse homem de Deus que está ouvindo a oração do meio-dia, que a família dessa mulher de Deus, que a família desse homem de Deus que mora pertinho dela, pertinho dele, ou longe, e a minha vida também, a minha família, que mora comigo no mesmo teto, a minha família que mora distante de mim, a família dessa mulher, desse homem, receba cura, receba libertação, receba, Senhor, transformação, os filhos dessa tua serva que está ouvindo essa oração, os filhos, toda a família, Pai, que está no trabalho, na escola, creche, aonde quer que esteja, em casa, que o Senhor sopre sobre a vida dessa mulher, sobre a vida desse homem, um sopro de libertação, proteção, salvação, provisão, Pai, um sopro, Pai, de milagres na vida dessa mulher e desse homem que está ouvindo essa oração no meio-dia, e na vida da família dessa mulher e desse homem que está espalhado pelo Brasil e pelo mundo, Senhor. Pai, em último lugar, para terminar a oração do meio-dia, eu já orei por essa mulher de Deus e esse homem que está ouvindo a oração, seus familiares de perto e de longe. Oro agora também pelos meus vizinhos que moram ao redor e de redor de mim, os vizinhos dessa mulher, desse homem que está ouvindo a oração, que mora ao redor e de redor dela. Sopre sobre os nossos vizinhos, Senhor. Pai, os vizinhos da casa onde moramos, os vizinhos da igreja onde congregamos, a vida eterna aqui no Pituaçu, Senhor, São Marco, os vizinhos, Pai, da congregação dessa irmã, desse irmão, os vizinhos, Pai, onde mora essa irmã, a casa dela, a casa dele, sopra, Senhor, e repreenda todo demônio de morte, de estupro, todo demônio de prostituição, de engano, salva os vizinhos dela, quebra o poder, Senhor, do diabo, repreenda os demônios que enganam com cultura pagã, satânica, cultura, meu Pai, maligna e maléfica, religiões diabólicas, que o Senhor vai quebrar essas maldições, e que o Senhor Jesus venha soprar, venha salvar em massa nossos vizinhos e vizinhas que moram ao redor e de redor de nós, venha abrir os olhos espirituais, dar sonho do arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus, e eles curiosamente corram para nossas casas para perguntar sobre o sonho, sobre a visão e revelação que o Senhor deu. Haja milagre sobrenatural pelo poder do sangue, do nome de Jesus. Nós tomamos posse da nossa salvação, libertação da nossa família, de perto e de longe, do nosso vizinho ao redor e de redor de nós. Nós tomamos posse pelo poder do sangue e do nome de Jesus Cristo de Nazaré, para a glória de Deus. Nós tomamos posse em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e até a próxima oração do meio-dia, querendo Deus, eu sei que Ele quer. A paz do Senhor.